Olá, este livro da Rosa Lobato de Faria é um livro extraordinário, dos que mais gostei de ler. Se já gostava dela, enquanto criadora, muito mais fiquei a gostar. Uma mulher sábia e poética, com boa cultura geral e conhecedora em profundidade da alma humana. O livro está muito bem estruturado, não houve nenhuma página que não tivesse gostado de ler. Uma excelente companhia. Parabéns também para quem fez a capa e para quem o paginou. Aqui destaco alguns trechos de que mais gostei. Desta autora que hoje, se ainda fosse viva, faria 93 anos. Na tua barriguita e na de todas nós, mulheres, há um baguito de romã que amadurece e Deus manda os seus anjos fazerem um ninho onde pode ser deixada uma semente. E assim se forma um fruto de vida que ganhará coração e mãos e tudo. E quando será isso? Quando já estejas casada. Por isso, devo avisar-te o novio que não pode tocar-te, pois não tens ninho onde deixar semente. Mentir é grave, muito grave. A mentira é fonte de muitos males. Concordo, quem mente acaba sempre por ser desleal. Eu rio-me porque sinto um dos mamilos duro contra o botão da sua farda. Diz ela enquanto carinhosamente me despe, este corpo vê-te no espelho que ilumina a noite, estes cabelos de fogo, estes olhos como não há outros, vê que mamilos cor-de-rosa, vê que cintura. Na juventude, com toda a vida pela frente, nunca há tempo. A cabeça foge, ligeira, para outros lugares, os pés partem, ágeis, para outros caminhos. Nunca se está onde se está, nunca se tem o que se tem. E é como se fosse uma gata, uma onça malhada que caísse de um precipício, mas que tivesse asas e pairasse entre o céu e o abismo, no meio do temporal de uma noite, que, afinal, está toda inundada de luar. Isto é ela a descrever a primeira relação sexual. Acho que até mesmo este diário tem a ver com esse permanente marulhar de águas profundas, esse silêncio, esse desejo de dissolução num verde transparente. Você é tão bonita, diz ele, que só de a olhar de perto já me sinto feliz. Desculpe o charuto. Vou abrir um pouco a janela. A luz do fogo é de uma beleza trágica, parece um quadro de Goya, uma feiticeira do princípio do mundo. Quanto aos erros, que também servem para ir aferindo quanto à qualidade da história, aqui vai. Erro 1. Há um armário com toalhas onde se guardam também algumas das minhas camisas de noite, das quais, depois de dobradas e empilhadas, pendem muitas fitinhas de cetim. 2. A paca pega-me ao colo envolta numa grande toalha de linho, aquecida a poder de escalfeta, e leva-me para o quarto a cantarolar como uma cigana. 3. Primeiras meias brancas, bem esticadas e seguras com liga de fios de borracha, a camisa decotada de batista, os colotes do mesmo tecido e justos sob o joelho com folhinhos de renda. 4. Os sapatos de polimento apertam-me, mas os tapetes fofíssimos adoçam qualquer marcha. E o objetivo próximo é atravessar a antecâmara ao fundo do corredor e bater ao de leve na porta fronteira. 5. Até que a cozinheira Aldora disse que sabia de uma ama de leite asseada e saudável e chamaram a paca, a quem tinha morrido o bebê, e que vinha toda vestida de preto porque foi apresentada como viúva. 6. A paca é adivinha, bruxa, se quiserem, e eu adoro-a porque é a minha verdadeira mãe. 7. Vou arranjar-me um tutor, é o costume, e negociar com este senhor de barba preta a administração da minha fortuna. 8. E então a tia Josefine chama-me à realidade, já que perdi o final do discurso do tio por causa do espartilho, e articula, ali, naquele salão,
9. Confiava cegamente na Paca, e se ela estava alegre, nada no mundo poderia ensombrar aquele meu resto de infância. 10. Não posso dizer que a Paca tem vindo a avisar-me cuidadosamente que o Seabra se deitará na minha cama em cerolas, com uma racha na frente e atilhos nos tornozelos, e, a cheirar a elixir, quererá beijar-me. 11. Uma senhora casada deverá entreter as suas visitas, e já que a menina não tem voz para cantar. 12. Todos me cumprimentam, o Sr. Seabra, cujas feições ainda não tive ocasião de fixar, dá-me o braço, o esquerdo, onde me apoio, e com o direito abraça pela metade uma fila enorme de senhores barbudos em traje de cerimónia. 13. Como é ser casada? Pergunta-me a Leda, de 14 anos. Muito mulher, muito vaidosa. 14. Não há nada para saber, juro-te. Eu, a única coisa que faço com o meu marido é almoçar e jantar ao domingo. 15. Quando pus as minhas dúvidas à Paca, ela riu-se. Explicou que se alguém precisa de se confessar é a Eulália. 16. Porque o tio Alberto foi apanhar o comboio para Paris a representá-la no funeral de um primo. E ela sente-se perdida sem o seu bordão. 17. Dou um encontrão à Eulália, que me diz baixinho, tens o peito inchado, e acompanha a frase com uma carícia da mão. 18. Em casa, observa-me. 19. Finalmente sou pobre. Que tristeza, mulher. Que alegria, mulher. 20. É teu marido que traz consigo a semente com que fecundará o teu pequeno ninho. E também assim lhe deu Deus com que transportá-la até ao fundo de ti. 21. Deus lhe deu também mãos para acariciar-te, boca para beijar-te, e não te fez como por pudor e arremedo de virtude fazem muitas casadas. 22. Vestidos de toilette itálico. 23. Faz-me sentar no cadeirão de veludo e, olhando-me profundamente nos olhos, pergunta, com doçura. 24. Negligé itálico. 25. Mas com essa vergonha sobe-me à flor da pele um arrepio esquisito, uma vibração misteriosa. E é com urgência que sinto deslizar a musseline da camisa. 26. Na juventude, com toda a vida pela frente, nunca há tempo. A cabeça foge, ligeira, para outros lugares. Ponto e vírgula. Os pés partem, ágeis, para outros caminhos. 27. Desabilé itálico. 28. Croissant itálico. 29. Já passou um ano sobre a data do baile, a minha paixão não para de crescer. E da parte dele nem uma palavra, nem uma flor, nem um sinal. 30. Um artista, um homem de ciência, uma pessoa que só criou bem toda a gente. E o Sr. Dom Luís Filipe, tão simpático. 31. Sofre da garganta, no atentado ficou ferido na parte superior do braço direito, e o meu marido é um dos médicos que o tratam. 32. Aos 18 anos a morte só acontece aos outros. E mesmo quando no auge do desespero da minha paixão pelo André confidenciava a Leda que queria morrer. 33. Chora abraçada a mim. E agora que vou para o estrangeiro, talvez para sempre, sente-se perdida em sua maior amiga. 34. De repente a Leda enxuga as lágrimas e, como se lhe ocorresse alguma coisa importante, pergunta. 35. Cotas itálico. 36. Horrorizados, os parentes pensaram em metê-la num asilo, mas, reunido o conselho de família. 37.
é muito mais nostálgico do que deprimente, e quando levanta oferece uns dias particularmente luminosos. 38. 42, diz ela. 30, diz ela. E a ti que te importa? 39. A Nossa Senhoria, que é uma senhora encantadora, e quando vou apagar as velas. 40. Chamámos assim em homenagem ao nosso rei Dom Carlos, tão tragicamente desaparecido, e ao rei do país que nos acolhe. 41. Com a maternidade nasceram-me virtudes que nunca tive, e é esse um dos mistérios da natureza que um dia... 42. Tinha sabido pela leda que o André estava a combater em França, e em cada rapaz ferido que me cabia tratar era a ele. 43. E, não sei porquê, solta-se-me o choro à vista de Lisboa, que deixei há quase 9 anos. 44. Casa de banho. Isto é um erro que já existia antes do acordo ortográfico, que veio piorar ainda o português. 45. Mesmo de luto, tens um toque inconfundivelmente caro, luxuoso, e é isso que atrai as pessoas certas. 46. É como se a vida fosse de repente um precipício que é preciso atravessar sobre uma corda bamba, ou então atirar-me de vez e acabar com tudo. 47. O mês de caução deve dar para as obras da casa de banho, que será o mais simples possível e que partilharei com a paca. 48. Horário das 2 da tarde às 10 da noite, com intervalo para um chá. 49. De corrimão dourado que dá acesso aos camarins onde os manequins se vestem, e do outro lado, corredor, uma sala de exposição. 50. Métier itálico. 51. Acho esta expressão mete la main absolutamente obscena. 52. Quando vejo entrar a Eulália, dirigir-se a Madame Armandine, que atende uma cliente habitual, e dizer-lhe alguma coisa ao ouvido. 53. E Madame Armandine se dirige a nós, que nem tivemos tempo de dizer boa tarde, e explica apressada. 54. Sim, há uma coisa que gostaria de pedir ao barão, uma coisa aparentemente simples, e que é uma viagem à Inglaterra para ver o meu filho. 55. O meu ordenado pianista, o da paca e o aluguer proporcionam-nos um nível decente, e se acrescentarmos a isso pequenos presentes do barão. 56. Que falou em miséria e opróbrio que se eu não vendesse a casa ao comprador dele, que eu desconfio que era ele mesmo. 57, 58, 59, 60, está aqui tudo junto, estas palavras. 61, fecha a porta à chave por fora e afasta-se. 62, apercebo-me apenas das formas que se movem naquele mar de leite e, embora não consiga mexer-me. 63, perguntas ninguém me faz, porque eu estou traumatizado e não quero falar disso. E as pessoas que sabem que não foi bem assim. 64, dificilmente a Helena leva alguma coisa a mal e pede à paca que me mande servir o chá. 65 e 66, acho-o só tremendamente simpático e inteligente, e embora tenha uma ótima figura, acho-lhe o queixo demasiadamente quadrado, o azul dos olhos excessivamente aguado e tem pelos louros nas costas das mãos. 67, Salomão, ponto. 68, não posso dizer a ninguém, mas continuo a pensar no barão, ponto. Tenho saudades dele. 69, que me contratou, ponto. Tenho a certeza. 70, fui-me sentindo cada vez melhor, já ando quase perfeitamente. E com a saúde nasceu uma nova alegria. 71,
Tantos óleos deitou na minha banheira, tantas ervas pôs na minha comida, que dou por mim a pensar dia e noite. 72. Digo-lhe sim, um sim quase inaudível, que nem sei se sai da minha garganta, e chamamos a Helena e a Paca, e abrimos champanhe, e quando o Zé Mendonça chega, acha absolutamente natural aquele clima festivo. 73. O meu filho é muito inglês nas suas atitudes. E se não lhe agradou o facto de eu ter casado de novo... 74 e 75. Eu tenho tentado esquecer este Gualder Costa, mas às vezes sou acordada por pesadelos em que ele me aparece a despir as calças, ou a comer melancia a pingar-se todo, ou a guiar o nosso antigo Berlier. 76. E deve ser visível, porque o Salomão trata a minha doença como se fosse um capricho. E eu estou sempre à espera que ele me compre uma boneca para me consolar. 77. Bem pode ficar na Índia o resto dos seus dias. 78. As cartas de parabéns da Leda e da Elaine chegaram, uma num dia, outra na véspera, mas tinham datas do princípio do mês. 79. Estou sentada cá fora, aproveitando a beleza do dia, na mesinha de pedra debaixo do carvalho, a responder-lhes. 80. Do enorme carvalho só resta a copa, e mesmo as grandes pinhas de granito. 81. O cabelo grisalho, a cara magra, mais morena ainda do que na minha lembrança, e só os olhos. 82. Nunca me senti tão íntima. Ponto e vírgula. Que digo, tão dissolvida noutro corpo. 83 e 84. Daquele homem que me arruinou, me pôs às portas da morte e me violou, e que não quero voltar a Lisboa com horror de encontrá-lo. E que antes dele, André. 85. Imagina que o meu corpo, de cuja fugosidade ele costuma torçar gentilmente, estará sedento de carícias conjugais. E por uma intuição muito feminina, comporto-me como se isso fosse verdade. 86. Sobre os comentários divertidos do Salomão, que me chamou indígena, camponesa, e jurou que desconhecia o meu apetite por aquelas insípidas sementes de leguminosa. 87. Eis o sonho do Salomão tornado realidade. Um filho para herdar a sua magnífica fortuna. As fábricas, os palácios, os solares. 88. Que fora ama da minha mãe e da minha avó, que vivia 6 meses em minha casa e 6 em casa da avó, porque, como já disse, esta era completamente surda. 89. Só depois do crime tomou consciência da sua situação e, sem hesitações, entregou-se e falou apenas de tudo o que não pudesse comprometer-me. 90. Pelas minhas contas, o meu filho nasceria em fevereiro. E é em fevereiro, segundo o médico. 91. A toda a hora me traz o André ao pensamento. Mas estou amarrado à jura solene que fiz ao Salomão. 92. Tudo oscilou pelos alicerces quando mataram o rei, começou a ruir quando em 1914 assassinaram os arquiduques da Áustria e se desmoronou quando, em 1917, massacraram a família imperial russa. 93 e 94. É farmacêutico e ótima pessoa, mas chama-se Adalménio, e isto apresenta-se como um obstáculo intransponível porque a Leda não consegue dizer o nome sem se rir. Eu sugiro que ela o trate por Memé e quando ele chega vou-lhe balir ao ouvido. 95 e 96. Tenho farto de dar de comer a quem não tem fome e de beber a quem não tem sede. E a tia Josefina e mais tarde o Emílio acharam sempre que cadeias e hospitais. 97. Se o André tiver que ser teu marido, será. E não há visita nem pombo correio.
98. Combino com a Leda, saímos a pretexto de compras e, tremendo de tão nervosa, vou ver o André. 99. Se aos seres humanos é dada essa escolha, ou se o pecado e culpa estão indelevelmente colados à nossa pele, de pecadores e culpados. 100. Do casamento da Leda com o excelente Adalménio, e que ambos foram até à morte. 101. A irmã do Adalménio, Margarida, ocupou-se da Anita, e como é solteira foi morar para a casa deles. 102. A Margarida, por amor, conseguiu entrar no mundo da Anita e envelhecer, tal como ela, sem preocupações e sem rugas. 103. Além da paca, a Leda é a única pessoa que sabe que eu mantenho, ou costumava manter, um diário. 104. Criamos assim um laço, uma cumplicidade muito especial. E a Helena dá um lugar privilegiado a este aspecto e demonstra-o. 105. All itálico. 106. Convence a cuspir as alianças, que felizmente não engoliu, e a emprestar-lhe a salva. 107. Chignon itálico. 108. Vieram buscá-lo aqui, onde se tinha refugiado, para tomar conta das tropas nacionalistas. E o avião, ao sair do aeródromo de Sintra. 109. Se o Vasco está, ficam a conversar e, um dia em que estão a sós, o Alexandre pergunta. 110. Brevet itálico. 111. Como ela come e bebo, e o medo, que tem 1000 tentáculos que nunca me largam, é a minha principal companhia. 112. A Leda e o marido, o Alexandre, o Vasco Sobral, têm feito o impossível para nos animar. 113. Hoje saíram as notas brilhantes do primeiro período, e as gargalhadas dele enchem a casa. 114. Deitei-me por obrigação, por paixão, por medo, por necessidade, por amor ou por prazer, mas nunca como com o Alexandre. 115. Por uma profusão de ouro, prata, osso, conchas e madeira, e sobre o corpo estendeu o seu cheiro de Manila. 116. Percebo no tom da sua voz, na profundidade do seu olhar, que aquelas vão ser as suas últimas palavras. 117. Mas quando o Francisco chegou à clínica, já o Salomão tinha morrido. 118. O António é ótima pessoa, um pai para a Carlota, e tem mais 2 filhos rapazes que considero meus netos e me tratam por avó. 119. Só sei que por esta altura, 60 e tal, já ninguém gosta do Salazar, que se desgastou em 40 anos de ditadura e acaba por morrer em consequência de uma queda. 120. E no pós-25 de Abril não quiseram ir-se embora. E não só recusaram a sindicalização que lhes propunham, como protestaram. 121. Tive de explicar-lhes que era a história da minha vida, que elas imaginam igual a uma novela da televisão. E talvez não estejam muito enganadas. 122. Não é a Azália de hoje que me enfeitiça as lembranças, mas a de há 8 décadas. E não encontro, dentro de mim. 123. Que é um sentimento feminino, complexo e transparente como uma renda, e como ela elaborado e leve. 124. Depois de tantas marés, diz ela, tantos temporais e tantas bonanças, só ficam as conchinhas. E se eu quiser, deito-as outra vez ao mar. 125. Monta na bicicleta, que tem uma grande roda à frente e uma pequena roda atrás, e põe-se às voltas até me deixar tonta. 126. Desta vez com o seu melhor vestido preto, o mantom de Manila com quem enterrei, e uma rosa roxa no cabelo.
Já distingo mal a realidade da ficção. E pergunto-me se vivi a minha vida ou se a sonhei. Obrigado a quem conseguiu chegar até aqui. Até ao próximo vídeo.